Olá, Dev. Seja bem-vindo à aula 19, aula onde nós iremos falar sobre subrotinas, nesse caso, funções com e sem retorno. Antes de começarmos a aula de hoje, eu vou pedir que você não esqueça de subscrever ao canal e de clicar no gostei. É de extrema importância para nós termos o feedback da tua parte e percebermos que a aula está a ser bem apreciada, não é? E que, portanto, poderá ser passada para outras pessoas que tenham também interesse nesse tipo de conteúdos, porque é só assim que o algoritmo entende que esse conteúdo é de valor e vai poder sugerir para as outras pessoas. E claro, se tiveres algum amigo que esteja a estudar esses conteúdos, recomende sempre as nossas aulas, pois nós partilhamos esse conteúdo com muito carinho, muita atenção e de forma gratuita. É conteúdo de muito valor e de forma gratuita. Vamos então para a nossa aula de hoje. Uma subrotina é um bloco de código independente que executa um conjunto de instruções ou uma tarefa específica que pode ser reutilizada em diferentes partes do código. Ou seja, nós temos um conjunto de instruções que executam uma tarefa ou resolvem uma tarefa específica e que pode ser reutilizada sempre que for preciso. Para nós não termos que estar a repetir toda hora o mesmo conjunto de instruções, nós criamos uma estrutura única, que é chamada de subrotina, e essa estrutura será simplesmente usada quando for preciso, sem precisarmos de reconstruí-la de novo. Ou seja, nós criamos a função uma única vez e executamos-la todas as vezes que forem necessárias. Por que nós devemos usar subrotinas? Nós devemos usar subrotinas porque elas evitam a repetição de código. Ou seja, nós criamos a subrotina uma única vez e sempre que a gente precisar de usá-la, ao invés de criar de novo do zero, nós simplesmente invocamos aquela instrução. Nós apenas chamamos aquela instrução. Elas facilitam a manutenção e leitura. Ou seja, uma vez que elas segregam códigos específicos, quando tivermos a fazer a manutenção do código, nós conseguimos parcelar aquilo que deverá ser manutencionado, ou aquilo que nós iremos fazer a manutenção. Por exemplo, podemos fazer primeiro a manutenção só numa função que apresenta o nome, depois fazemos a manutenção numa instrução que faz cálculos, ou numa função que calcula, ou que faz alguma coisa específica. Ou seja, a manutenção se torna muito mais fácil e conseguimos também ler de forma específica cada parte da resolução do programa, ou seja, cada parte do nosso algoritmo. Elas também melhoram a modularidade e organização do programa. Como cada parte do programa será organizado de forma independente, então cada parte do programa vai ser construído também de forma separada e independente. De alguma maneira, vai criar o conceito de módulos. Por quê? Porque quando eu precisar de rever algum módulo específico no meu programa, eu vou ter exatamente com aquele módulo. Então, quando eu precisar de ter com outro módulo, eu vou ter com aquele outro módulo simplesmente. O que ajuda acabando melhorar a organização. Por quê? Porque eu saberei exatamente onde é que cada coisa está a ser feita e como é que cada problema está a ser resolvido. Por exemplo, quando eu precisar de ver o que está a ser feito para os cálculos, por exemplo, multiplicação ou divisão ou produto, eu posso ter especificamente naquelas funções, não é? E eu mudo tudo o que está naquela função de acordo com a minha necessidade, ao invés de ter que procurar parte por parte ou no programa todo onde é que cada instrução de soma ou de subtração está a ser feita. Usando subrotinas, todas as somas de dois valores, por exemplo, serão feitas num único lugar específico. E então nós conseguimos facilmente fazer a correção daquilo que é necessário. E por último, mas não menos importante, permitem testes isolados de partes do código. Ou seja, se eu tiver dificuldade durante a execução do meu programa
em fazer multiplicação ou o resultado aparece errado, eu posso testar simplesmente a parte de multiplicação, sem comprometer outras partes do meu código. Se eu precisar de saber por que alguma parte no que diz respeito, por exemplo, à conexão com o banco de dados esteja a dar problemas, eu posso testar simplesmente aquela parte de forma isolada, sem comprometer as outras partes do meu programa. Ou seja, permite que eu faça testes isolados de partes do programa e dá alguma flexibilidade ao resolver esses problemas. De forma geral, existem dois tipos de subrotinas. Elas podem emitir ou retornar valores e não retornar valores. Ou seja, existem rotinas com retorno e as rotinas sem retorno. Em outros conceitos de programação, as subrotinas, que também são chamados de métodos, podem ser com retorno e sem retorno. As subrotinas que têm retorno também são chamadas de funções. E as rotinas que não emitem retorno, em outros ambientes, são chamados de procedimentos. Tá? Então, as rotinas com retorno são chamadas de funções e as rotinas sem retorno são chamados de procedimentos. Em Portugal, existe apenas a palavra função para ser usada quando queremos declarar uma subrotina com retorno ou sem retorno. Ou seja, quando queremos declarar uma subrotina com retorno ou uma subrotina sem retorno, nós apenas usamos a palavra função. Então, a palavra função é a palavra usada para declarar uma subrotina com retorno ou uma subrotina sem retorno. Existe uma estrutura que é a estrutura básica para a criação de subrotinas, que é a estrutura que nós temos na imagem à direita. Nessa estrutura, nós temos a palavra função, temos entre parênteses reto o tipo de retorno, temos o nome da função e entre parênteses os parâmetros. Depois dos parâmetros, nós temos as chavetas e dentro das chavetas nós indicamos as instruções da subrotina e no final o retorno do valor que vai ser retornado. Ou seja, depois que nós definimos que vai ser uma função com algum tipo de retorno, nós precisamos de apresentar ou de retornar, não é, um valor qualquer. Importa dizer que o tipo de retorno só é necessário se a função for devolver ou retornar algum valor. Ou seja, no caso da nossa função não precisar de retornar nenhum valor, nós não iremos definir o tipo de retorno. E quando a nossa função precisar de devolver algum valor, nós precisamos de definir o tipo de retorno. E esse tipo de retorno é mediante os tipos de dados, que ela pode ser inteiro, pode ser real, pode ser cadeia, pode ser caractere e etc. Dependendo de qual tipo de dados nós vamos querer retornar, nós vamos definir o tipo de retorno que nós vamos pretender. Caso a função não retorne nenhum valor, omitimos o tipo de dado e também o comando retorne. Sempre que nós estivermos a criar uma função que não vai retornar nenhum valor, nós omitimos, ou seja, deixamos de apresentar o tipo de retorno e o retorne. Ou seja, não precisamos de definir nenhum tipo de dados, nem a instrução retorne. Os parâmetros que são apresentados dentro de parênteses, eles são opcionais, ou seja, não são obrigatórios. E quando é que nós vamos adicioná-los? Nós adicionamos-los quando nós pretendemos aplicar uma lógica que precise de valores externos. Sempre que precisamos de valores externos, aí nós fazemos o uso de parâmetros. Existem algumas boas práticas que são usadas para a criação das subrotinas. Ou seja, existem alguns conjuntos de normas, de boas práticas que são usadas. Que boas práticas são essas? Quando estivermos a criar
as nossas subrotinas ou as nossas funções, devemos usar como nome das funções nomes claros e descritivos. Nada de nomes muito estranhos ou nomes que não te façam facilmente lembrar o que é que aquela função faz. É sempre importante que sejam nomes simples e claros, né, que te façam logo perceber qual é a função daquela função. Passa o pleonasmo. Cada função deve cumprir apenas uma tarefa, ou seja, a ideia da função é mesmo modularizarmos. Então, não faz sentido termos uma função que faça um conjunto de coisas muito grande. Então, ao invés de termos um programa inteiro construído de uma única vez, nós podemos dividi-lo em trechos de funções e cada função cumpre um objetivo específico. E por último, mas não menos importante, é importante que se comente os trechos importantes do código, ou seja, coisas que são muito complexas ou que são de difícil compreensão, é importante, ou mesmo eh, cada subrotina ou cada função, é importante que tenha sempre um comentário. Nós já ensinamos como se comenta, né, nas aulas anteriores. Se você chegou até aqui de paraquedas, por favor, volte no princípio do curso e assista tudo. Tá? Então, nós já vimos como se comenta. É importante que tenha comentários logo no princípio ou antes de cada linha de código de difícil compreensão, para que fique fácil para depois que estiveres a fazer a manutenção perceberes o que é que se queria fazer com esse método. E no que toca a parâmetros, é um assunto muito sensível e de extrema relevância, pois parâmetros ainda serão usados quando estivermos a falar em qualquer linguagem de programação. Por quê? Porque as linguagens de programação usam muito o conceito de funções e de métodos ou de subrotinas. E os parâmetros são um tema que a todo momento se vê sobre a mesa. Portanto, o que são parâmetros? Parâmetros são variáveis, uma ou mais variáveis, né, declaradas na definição de uma função. Ou seja, sempre que nós declaramos uma função e queremos adicionar parâmetros, né, adicionamos um ou mais parâmetros. E esses parâmetros servem para quê? Eles servem para receber valores, que são chamados de argumentos, viremos ver já daqui a nada. Quando a função é chamada, permitindo que a função trabalhe de forma personalizada. Ou seja, os parâmetros são usados para receber valores. Os parâmetros são usados para receber valores externos, tá? E quando essa função é chamada, ela permite que a nossa função possa trabalhar com valores externos, ou seja, recebemos valores externos e são processados dentro da função e depois poderá ou não emitir retorno ou não, mas elas são consumidos dentro da função. Os parâmetros existem apenas dentro da função e não podem ser usados fora dela. Ou seja, sempre que nós usamos um parâmetro, ela simplesmente poderá ser consumida dentro da função. Os valores que são importados por via do parâmetro só podem ser usados dentro da função, pois quando a função é concluída ou quando é executada todas as instruções do parâmetro, todos os valores que estavam dentro dela acabam se perdendo. Desta maneira, os valores dos parâmetros só servem para ser consumidos dentro dele. Só para deixar claro, existe a questão do parâmetro e do argumento. Quando é que estamos diante a um parâmetro? Um parâmetro é quando nós declaramos a instrução. Ou seja, quando nós declaramos a função, nós usamos ou vamos declarar também algumas variáveis que são chamadas de parâmetros. Então, os parâmetros são as variáveis que são definidas na declaração da função. Quando declaramos a função, dizemos, olha, vamos receber valores externos A, B, C ou D. Esses valores que nós vamos receber são chamados de parâmetros. E o que são argumentos? Argumentos são os valores que, quando a função estiver a ser chamada, ela será usada para, portanto, dar entrada de valores. Tá? Então, os argumentos, elas são um canal que fazem com que a função receba valores reais.
Não, ela não pressupõe que vai receber algum valor, ou não, ela não supõe que poderá se dar entrada de algum valor. Não. Ela admite ou ela torna real a entrada de algum valor. E já o parâmetro não. O parâmetro ele é usado, ele é criado, ele é declarado no momento que nós, portanto, criamos a nossa função. De forma muito breve, todos os parâmetros têm os tipos de dados declarados. É importante que se declare os tipos de dados dos parâmetros, mas já o argumento tem já um tipo de dado. Então, nós só indicamos qual é o argumento, pois ele já tem um tipo de dado. No parâmetro, nós precisamos de definir qual é o tipo de dado. Então, essa é a importância, essa distinção entre parâmetros e argumentos. Temos um exemplo aqui que nós podemos usar para fazer a distinção de parâmetros e de argumentos. Nós, aqui nessa instrução, nós declaramos uma função com retorno inteiro chamada somar. Essa função vai fazer o quê? Vai fazer a soma de dois valores e vai retornar um valor inteiro. Quais são os dois valores que ela irá somar? Os valores que ela irá somar são os valores que serão inseridos por via dessas duas variáveis. Essas duas variáveis A e B são chamadas de parâmetros. Tal como eu disse há pouco, os parâmetros possuem tipos de dados. Nós aqui, por exemplo, temos inteiro A e inteiro B. O inteiro A é um parâmetro, o inteiro B é outro parâmetro. Então, essas duas variáveis aqui são usadas para, portanto, executarmos a instrução que nós temos aqui. E o que a nossa instrução faz? A nossa instrução vai retornar a soma de A e B. Então, vai ser feita a soma do valor A e do valor B. Portanto, depois de somado, vão ser retornado. A soma de A e B vai ser retornado. E, portanto, quando estivermos a fazer a implementação, nós temos aqui o chamado ou a call que é feita para somar 5 e 3. Se repararem, o 5 já não tem tipo de dados, o 3 já não tem tipo de dados. Ou seja, eles são valores de um tipo de dado. O tipo de dados que eles são os tipos de dados que estão definidos aqui em cima. Então, ele aqui, como são valores reais, não é? Como são valores concretos, é que são chamados de argumentos. Nesse caso, o 5 e o 3 são argumentos. E qual é a importância de usarmos parâmetros? Os parâmetros são muito importantes por diversos motivos. Um deles é a questão da reutilização do código. Vejamos no exemplo à direita. Usando parâmetros, nós podemos criar uma estrutura que sempre que precisamos de usar, não termos que mudá-la por completo. Ou seja, na verdade não mudamos nada. A única coisa que irá ser alterada são os valores que nós iremos dar como argumentos. Vejamos, vamos supor que queremos criar uma função para mostrar a mensagem de boas-vindas. Se nós criarmos com nomes concretos, sempre que o nome do utilizador mudar, teríamos que necessariamente mudar novamente a função, ou seja, temos que entrar novamente no código e mudar a função. Mas, se nós estivermos a usar o conceito de funções ou de subrotinas, nós podemos criar apenas a estrutura e colocamos como parâmetro a variável que vai receber o nome. Desta maneira, nós conseguimos aqui receber um nome que será usado aqui e sempre que quisermos mostrar uma mensagem, só iremos mudar o argumento. Mudamos o argumento e a mensagem automaticamente passará a ser mediante o argumento que nós apresentamos. Tal como no exemplo anterior, aqui o nome é o parâmetro e texto Leonel, ou o nome Leonel, né, que é um nome concreto, não é, é o argumento. Portanto, essa é uma das vantagens. Organização e clareza do programa. Usando parâmetros, nós definimos
quais são os valores ou os dados que nós iremos utilizar e conseguimos organizar como é que eles serão realmente utilizados. Então, nós definimos quais são os dados que nós iremos utilizar para aquele bloco de código específico e como é que nós iremos utilizar. E depois, nós conseguimos também facilmente testar e manter as nossas funções. Ou seja, como nós sabemos exatamente quais são os parâmetros que nós estamos a usar para aquele bloco de código, facilmente conseguimos definir se realmente aqueles dados são relevantes ou são necessários ou são suficientes ou não. E de tal maneira que existem boas práticas para a criação das subrotinas, também existem algumas para a criação dos parâmetros, tá? O primeiro é usar os nomes claros e descritivos, tá? Os nomes dos parâmetros têm que ser claros. Se a tua instrução vai precisar de receber o nome, cria uma variável o nome. Se vai usar a idade, cria um parâmetro idade. Se vai precisar de data de nascimento, cria um parâmetro data de nascimento. Nada de usar nomes que sejam depois difíceis de lembrar para que é que eles foram criados. A ideia é sempre usar nomes claros e descritivos. Evitar muitos parâmetros numa função. Isso é um problema gritante que tem muitas vezes acontecido. Programadores querem meter um monte de parâmetros que depois não sabem qual é a utilidade deles, ou qual é a necessidade deles, ou por que que criou com tantos parâmetros assim. Então, cria apenas a quantidade de parâmetros necessário para aquilo que você vai precisar. E também é sempre importante comentar qual é a função, não é, daquele parâmetro em específico, principalmente quando o parâmetro por si só não deixa claro o que é que ele vai fazer. Então, é sempre importante deixar comentários. Na verdade, sempre ensinamos, sempre passamos aqui, não é, a relevância de comentar o código. É sempre importante que se comente o código para que sempre que você precisar de fazer manutenção, você saber exatamente para que é que aquele bloco de código serve. Tal como nós vimos, as funções que recebem parâmetros precisam desses parâmetros para funcionar. Naturalmente, quando estivermos a chamá-las, nós precisamos de inserir esses argumentos. Então, para nós termos a nossa função a funcionar, precisamos de dizer quais são esses argumentos. Então, quando nós chamarmos a nossa função, nós devemos também introduzir os argumentos que ela precisa para funcionar. E durante a execução, o programa salta para a função, realiza o que for necessário e, ao final, retorna ao ponto onde foi chamada, continuando a execução normal do programa. Ou seja, nós temos na nossa função principal um conjunto de instruções a serem executadas. E, em algum momento, nós vamos pedir que ela execute uma função com retorno ou sem retorno. Como é que vai acontecer? Existe aquilo que é, a linha padrão de execução do próprio aplicativo, nesse caso do próprio código, né, que é a linha de execução do algoritmo, e sempre que é chamada uma função, o que vai acontecer é que, durante a execução do programa, quando uma função for chamada, o programa vai primeiro, né, vai saltar para aquele bloco de código que foi chamado, vai executar tudo que está naquela função ou naquela subrotina e só depois é que vai voltar para a execução padrão do programa. Ou seja, o programa executa tudo que está no bloco de código ou na função principal e sempre que uma função for chamada, uma subrotina for chamada, ela irá executar a subrotina e depois que executar toda a subrotina é que vai voltar. A ideia aqui é que a subrotina é um conjunto de instruções que poderão estar dentro do programa, mas como elas podem ser chamadas muitas vezes, para não ter que estar a criar toda hora de novo e de novo e de novo, elas sempre que precisarem de ser executadas, nós dizemos qual é a função que queremos executar e automaticamente não é, o nosso bloco de código ou o nosso programa vai chamar aquela instrução que tem que ser executada e só depois vai continuar a sua execução padrão. Então é isso. Sobre subrotinas, esse é o conceito básico teórico que você precisa de entender.
Vai já para a próxima aula, onde nós iremos resolver alguns exercícios para melhorarmos o entendimento técnico e prático sobre as subrotinas, ou seja, sobre as funções com retorno e sem retorno. Não esqueça de colocar o like nessa aula, não esqueça de subscrever no canal. Se alguma coisa, algum conteúdo ou alguma explicação não ficou clara, pode deixar nos comentários que eu e a minha equipe teremos muito gosto de ler e se for, se fazer sentido, se crie uma aula suplementar para deixar esse entendimento claro, nós iremos fazê-lo. Não esqueça que a sua opinião é muito importante e estamos juntos até a próxima sessão. Até já.